Fala galera, aqui é Rafa Santos e esse é mais um programa Sessão Green on the Brain, no Green on the Brain Podcast. E o nosso tema de hoje é Fisiologia Vegetal, um universo expandido. E hoje nós estamos recebendo a professora Vilma aqui com a gente, ela que é professora do SECA e que nos ensinou também Fisiologia Vegetal. Foi um prazer enorme aprender com ela sobre essa área, que é uma área maravilhosa, uma área super interessante e que vale a pena você conferir. E você pode conferir mais detalhes sobre o episódio aqui na descrição, tá? Hoje estamos aqui comigo também Aneline Antero. Vou deixar que vocês falem um pouquinho, tá? Oi, pessoal, meu nome é Aneline. Oi, pessoal, meu nome é Antero. Oi, pessoal, eu sou a professora Vilma. Então, gente, como eu disse, hoje nós estamos recebendo aqui a professora Vilma. É um enorme prazer receber ela. Esse episódio vai funcionar o seguinte: primeiro nós vamos fazer uma contextualização do tema, a professora vai explicar um pouco sobre a área, vai explicar sobre o que é mesmo a fisiologia vegetal. Depois nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. E, por último, algumas sugestões e pontuações para o encerramento do episódio. Professora, boa noite. Seja muito bem-vinda ao episódio, ao Green on the Brain Podcast, esse projeto que a gente está erguendo para promover a agroecologia, para mostrar que a agroecologia é uma área muito importante para todos. Pode ficar à vontade, tá? Boa noite, Rafa, boa noite, Aneline, boa noite, Antero, boa noite, pessoal que está nos ouvindo, né, ou que vai nos ouvir. Eu me sinto muito honrada com o convite de vocês, quero parabenizar essa turma de alunos, essa equipe, pela iniciativa maravilhosa, né, de promover o curso de agroecologia. Vocês estão de parabéns por essa iniciativa. E fico muito grata pelo convite que vocês fizeram, né, de estar participando hoje, também divulgando nesse material que vocês vão veicular também a importância da fisiologia vegetal para o contexto, né, do curso de vocês. Também gostaria de parabenizar, desde já, né, a escolha do tema. Eu, desde o dia que vocês me enviaram, né, que eu achei, assim, fantástico esse tema que vocês criaram, né, fisiologia vegetal, um universo expandido, assim, me deixou feliz por ter sido professora de vocês de fisiologia, porque me deu a impressão que, de fato, vocês captaram o que é a fisiologia, né, que é algo aparentemente pequeno, mas, de fato, é grande, amplo e profundo, né? É o tipo de conhecimento, né, de ciência que quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que existem coisas novas, coisas a serem estudadas, coisas a serem descobertas, nem todas as nossas questões, as nossas dúvidas são respondidas, né? Existe ainda uma grande possibilidade de avanço, né, científico nessa área. Então, isso assim, me deixou muito contente de perceber que vocês captaram essa essência aí do que é a fisiologia vegetal. Então, eu fiquei muito feliz. E eu gostaria de falar um pouco, né, da minha trajetória até chegar ao SECA como docente, né? Então, eu sou formada em agronomia pela Universidade Federal da Paraíba, estudei em Areia, e desde o início da minha graduação que eu me interessei pela fisiologia vegetal, e então eu já comecei a me associar, né, ao grupo de pesquisa de fisiologia, e trabalhei estudando o impacto do estresse hídrico, da deficiência hídrica na cultura do arroz na época da graduação. Então, isso foi o meu trabalho de conclusão de curso, e na época, né, nós não tínhamos muita estrutura de equipamentos, infraestrutura de pesquisa, na verdade, né? O laboratório de fisiologia era extremamente simples, mas ainda assim a gente conseguiu, pelo menos, ter a paixão pela fisiologia, né?
E depois eu fui para Lavras, na Universidade Federal de Lavras, onde tem um curso de mestrado e doutorado hoje, na época era só mestrado, em fisiologia vegetal, e eu fui aceita para cursar o mestrado lá e fui trabalhar com fisiologia, né, aprofundar os conhecimentos e encontrei, logicamente, uma estrutura melhor de pesquisa e desenvolvi meu trabalho na Embrapa de Sete Lagoas, que é um outro município de Minas, né, próximo de Belo Horizonte, e após concluir o mestrado eu fui para Jaboticabal, interior de São Paulo, na Unesp, onde cursei o meu doutorado, e sempre trabalhando com a parte de deficiência hídrica, o impacto, né, nas culturas. No mestrado eu trabalhei com o milho e no doutorado eu trabalhei com uma planta nativa aqui do Nordeste, que é a cunhã, uma espécie forrageira, tá? Então, uma espécie não muito conhecida, mas que tem uma importância na alimentação, principalmente de caprinos e ovinos. E então, eu terminei o doutorado em julho de 2001 e em janeiro de 2002 eu prestei concurso no SECA e comecei a dar aula de fisiologia no dia 25 de março de 2002. Então, já tem um chão, né? E, inicialmente, eu dei aula para o curso de agronomia e para a pós-graduação em agronomia, e surgiu, então, né, os cursos novos que vocês fazem parte hoje, né, com muito prazer a gente recebeu, a gente, na verdade, propôs, né, ao MEC esses cursos e foram aprovados para nossa felicidade, né, para a melhoria do SECA, e hoje nós recebemos vocês com muito prazer para cursar agroecologia, engenharia florestal e outros cursos que foram se agregando. Mas hoje, então, eu dou aula para agronomia, para agroecologia e para a engenharia florestal. Então, sempre, né, aula de fisiologia vegetal e também atuando na pós-graduação. E, ao mesmo tempo, né, a gente tem alguns trabalhos de iniciação científica, de dissertações de mestrado, tese de doutorado, que a gente desenvolve trabalhando ainda, né, com essa área mais voltada para os estresses ambientais, principalmente o estresse hídrico, um pouco também do estresse salino, em plantas, tá? Tanto plantas herbáceas, quanto já também temos alguma coisa com plantas florestais. E, então, em relação à agroecologia, especificamente, né, a gente, assim, sabe que a nossa atividade humana no planeta, né, ela é extremamente devastadora ao longo dos séculos, né, e mais agravada nos últimos séculos, nas últimas décadas, à medida que há uma expansão, né, da população e, ao mesmo tempo, há uma certa ganância, né, do homem por lucro, por dinheiro, e isso vai cada vez mais degradando o nosso planeta. Então, a agroecologia ela vem como uma proposta de nos voltarmos com mais amor, com mais carinho para o nosso planeta, para a nossa casa, né? Para a gente poder cuidar dela, despertar, né, em nós mesmos e no outro a necessidade de cuidar do nosso planeta, ao mesmo tempo em que esse planeta nos alimenta, nos acolhe, né, nos dá proteção, nos dá abrigo, né? Então, nós temos, a natureza nos dá tudo o que nós precisamos e, através das plantas, principalmente, nós temos tudo o que nós precisamos, né? Alimentação, abrigo, conforto térmico e várias outras benesses que as plantas nos trazem, e nós precisamos ser gratos, né, de alguma maneira, e começar a cuidar do nosso planeta, pensando também nas gerações futuras, né? Porque se nós não cuidarmos, muito em breve a gente vai ter algo irreversível, né? Que a gente não vai mais
ter condições de reverter. Mas, por isso que a agroecologia ela é muito importante, porque ela não é só você produzir uma planta sem agrotóxicos ou sem um investimento aí de produtos, né, industrializados, adubos industrializados. Não é apenas isso. É toda uma vida pensada, é cada ação sua pensada para impactar o mínimo ao meio ambiente, não é isso? Até na hora que vai escovar o dente, até na hora que você vai descartar alguma coisa, até na hora que você vai consumir, comprar alguma coisa, você está sempre pensando, né, no que é melhor para o ambiente. Então, eu vejo a agroecologia não só como uma técnica ou um curso, né, mas como uma filosofia de vida, tá? Então, acho que é um curso extremamente importante, né? Vocês têm uma missão muito bonita aí pela frente, tá certo? Obrigado, professora, por ter falado. A senhora falou um bocado de coisa importante, principalmente questões referentes à ganância, né? Porque a gente vê que as pessoas pensam em lucrar, sempre lucrar, e se esquecem mesmo de preservar, que é o mais importante, porque com a preservação você mantém todo o equilíbrio, você mantém todos os recursos necessários, tanto para a sobrevivência do ser humano, quanto para a sobrevivência da própria natureza, que é sobre isso um dos caminhos que a agroecologia visa, que é muito importante. Agora, se alguém tem mais alguma colocação, Aneline, Antero, podem fazer a colocação de vocês, tá? Não tenho. É outra explicação da professora. Eu também não tenho. Eu gostei bastante, assim, explicou muito bem em qual área realmente que a agroecologia se aplica. E a gente realmente é o futuro da nação. Não só da nação, né? Mas tem que ser o futuro do planeta, né, Aneline? A gente vê que assim, existem outros países que já estão mais preocupados com essa questão do que o Brasil. Talvez porque o Brasil ache que ainda tem muitas reservas naturais, né? Então não precisa estar tão preocupado com o meio ambiente, mas isso não é verdade, né? A saúde do planeta depende também de nós, que somos o resquício que existe ainda, né? De florestas e tudo mais, e reservas aquáticas, né? Tudo isso que nosso país tem a oferecer, não só, né, para nós como nação, mas para o mundo, em termos de equilíbrio, né? De equilíbrio climático, que é super importante, né? Isso mesmo, professora. E já faz uma ligação interessante, porque agora, né, segunda-feira, dia 1º de novembro, é porque eu estou lendo aqui, estou olhando essa informação que eu tinha anotado, que vai acontecer a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, nesse ano, que vai começar dia 1º de novembro e vai até dia 12 de novembro. Vai ser uma semana para eles discutirem, e vai acontecer lá no Reino Unido, na cidade de Glasgow. É bem importante, é bem interessante a gente estar focando também que essas reuniões acontecem no mundo inteiro, né? É uma questão que todo mundo está preocupado. E que, como foi dito, tem outros países que visam mais a questão de preservação da natureza. Paris mesmo é um dos países que tem esse olhar voltado para a natureza. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo, e quando a gente voltar, a gente vai nós vamos para a sessão de perguntas. Então não deixa de escutar esse podcast até o final, galera. E também já segue a gente para não perder nenhuma novidade, tá? É isso. Segue agora a gente no Instagram. É fácil, prático e rápido. @GreaTheBrain. Segue lá.
Voltamos, galera, com o nosso episódio hoje com a professora Vilma aqui no programa Sessão Green on the Brain. E agora nós estamos no bloco de perguntas e respostas, tá? Então, professora, o que é a fisiologia vegetal? A fisiologia, ela é a ciência, né, dentro da botânica, que se preocupa com o funcionamento dos vegetais, né? Então, esse bom funcionamento dos vegetais, ele vai ser essencial para o crescimento e o desenvolvimento, né? Então, uma planta, para poder crescer e se desenvolver bem, ela vai precisar ter um bom funcionamento, ou seja, todos os seus processos, eles precisam acontecer de forma organizada, né? E esse funcionamento, ele depende do quê? Depende de uma estrutura vegetal e de atividades físicas e químicas que ocorrem com os componentes biológicos desse sistema planta, né? Da planta como um todo. E quais são esses componentes? Por exemplo, as proteínas, né? Os carboidratos e vários outros, como vocês já conhecem. Então, para a gente, o que acontece com as plantas? Elas são organismos sésseis, né? Estão paradas no seu ambiente, ali elas nascem e ali elas vão morrer. Então, elas vão viver toda a sua vida naquele ambiente, naquele ponto onde elas surgiram ali, onde a semente germinou e a planta cresceu. E, ao longo de um único dia, as condições do ambiente variam, né? Então, de manhã, o sol nasce, ainda está um pouco mais fresco, depois esse sol ele vai subindo aí no céu e vai se tornando a radiação mais elevada, a temperatura mais elevada, vai havendo mais transpiração. Então, a planta ela precisa se ajustar e responder a toda essa variação ambiental e, ao mesmo tempo em que ela vai usando os recursos que ela tem ali disponíveis no solo, né, a água e os elementos minerais, e os recursos que ela tem na atmosfera, que são os gases, né, como o CO2 e o O2, e também a luz, a energia da luz. Então, ela vai usar esses recursos para produzir o seu próprio alimento e, com isso, ela vai crescer e se reproduzir. Então, tudo isso é de interesse da fisiologia, né? Então, como a gente pode perceber, não é tão simples. Por quê? Porque se a planta em si já é um mundo, a gente ainda tem que contextualizar essa planta que está inserida no solo e está em contato com a atmosfera e ela interage com esse ambiente. Então, por isso que a fisiologia vegetal, eu comentei lá no começo, né, do tema que vocês criaram com muita inteligência, que a fisiologia vegetal é, de fato, esse grande universo aí, porque eu tenho que envolver tudo isso, eu tenho que envolver esse sistema solo-planta-atmosfera, né, para poder eu ter uma compreensão exata do que está acontecendo ali. Então, em função disso, né, a fisiologia ela lança mão de conhecimentos da física, da química, né, da bioquímica, e por isso que a gente, às vezes, tem uma certa dificuldade, porque, historicamente, nós temos uma base fraca nessas ciências na nossa formação. Eu digo isso porque eu também passei por isso, né? Então, a gente precisa correr atrás desse prejuízo na hora que a gente está estudando fisiologia, né? Para melhorar a nossa compreensão de todo esse processo. Espero que eu tenha esclarecido aí um pouco mais a respeito do que é a fisiologia. Esclareceu sim, viu, professora? Feito até lembrar de termos que eu sempre anotei durante as aulas, organismos sésseis, e realmente é isso. A fisiologia vegetal, ela é um universo mesmo, um universo que a gente tem que expandir para poder tentar entender, já que a planta ela é complexa e simples ao mesmo tempo. Anneline, faz aí a segunda pergunta. Vamos à segunda pergunta. Já é assim, meio que uma complementação dessa primeira. Qual a importância da fisiologia vegetal para nós, tanto alunos como pessoas, o público em geral?
Então, como eu falei anteriormente, né, Aneline, nós dependemos das plantas, né? As plantas, elas estão na base da nossa cadeia alimentar. Então, nós dependemos das plantas para alimentação, né? Então, nós nos alimentamos diretamente ou indiretamente, porque mesmo quando a gente come um alimento de origem animal, aquele alimento só existe porque o animal se alimentou de planta, ou um animal se alimentou de planta, né? E então, mesmo indiretamente, a gente precisa da planta para a nossa alimentação. Precisamos das plantas para renovar o nosso ar, o ar que nós respiramos. Então, nós consumimos oxigênio à medida que respiramos e liberamos o CO2 no ar, e as plantas, através do processo de fotossíntese, elas fazem exatamente o contrário, né? Elas removem esse CO2 que a gente eliminou e liberam para a gente o O2. Então, elas renovam para a gente o ar. Então, isso é super importante para a nossa sobrevivência, né? Quem pode ficar 1 minuto sequer sem o oxigênio já vai sentir bastante falta dele, né? O Antero que o diga, que trabalha também, né, Antero? Além de ser um estudante dedicado da agroecologia, atualmente ainda precisa trabalhar como um enfermeiro, né, e ver quanto o oxigênio é importante para a nossa vida, né? Ver isso no seu dia a dia. E, além de todas as outras coisas, então, as plantas fornecem madeira, né, que nós usamos para construir casas, para também como lenha para gerar calor, né, e tantas outras coisas que nós extraímos das plantas. Então, nós precisamos das plantas, e as plantas, nós só podemos obter tudo que nós precisamos das plantas, cultivando essas plantas, e para cultivá-las nós precisamos entender como que elas funcionam, né? Então, como vocês podem perceber, a fisiologia ela vai permear tudo que está relacionado à fisiologia vegetal, vai permear tudo que está relacionado à produção de plantas, né? A produção vegetal. E não só ao cultivo em si, mas também às populações nativas também, né? A gente, para manejar essas populações nativas, a gente precisa compreender o funcionamento desses vegetais. Então, toda a agricultura, toda a fitotecnia, como a gente chama, que é a produção de plantas, ela precisa desse conhecimento de fisiologia, né? Além disso, a farmacologia, né, a produção de fármacos a partir de plantas, precisa também da fisiologia, a jardinagem, o paisagismo. Então, são várias áreas de interesse, né, que produzem plantas, que dependem, né, onde a gente também vai ter aí a presença da fisiologia, trazendo não só uma base teórica de conhecimento, mas também auxiliando para que se desenvolva o manejo adequado dessas plantas, né? Técnicas adequadas de manejo, tá certo? É isso. Muito obrigada, professora, por essa explicação. E agora ficamos com o Antero com a nossa próxima pergunta. Eu vou fazer a pergunta, mas antes da pergunta eu vou fazer um breve comentário. Quero tirar minha curiosidade, professora. Nós sabemos que a fisiologia vegetal é um universo enorme, né? Existem várias curiosidades sobre a fisiologia vegetal. Que quanto mais você estuda a fisiologia vegetal, é um mundo de conhecimentos que vai descobrindo cada vez mais novidades das plantas, né? É igual o corpo humano. Quantos mais os cientistas da medicina vai estudando o corpo humano, mais vai descobrindo coisas ainda. Nós seres humanos, quando se adapta a um ambiente, vivemos um exemplo. Eu moro aqui há 23 anos, então eu vou me mudar daqui, usar um exemplo bem rápido, e vou morar em outra cidade, então eu vou ter que me adaptar àquela comunidade ali, me adaptar aos costumes, às culturas. Com a planta também, acontece essa diferença de adaptação. Quando a gente tenta mudar ela dali, transporta ela para outro ambiente, acontece de ocorrer isso aí?
Sim, sim, com certeza, porque quando você está cultivando num local, né, ela se adapta àquelas condições e quando você transfere, ela vai encontrar algumas vezes condições um pouco diferentes daquela condição que ela estava anteriormente. Então, muitas vezes, quando você faz esse transplantio, né, pode ser que essa planta ela não se estabeleça nesse novo ambiente, né, ela não consiga ter essa adaptação plena e se adaptar àquela nova condição. Então, isso vai. Então, o nosso conhecimento a respeito da exigência daquela planta em relação aos fatores do ambiente é quem vai nos orientar a decidir se de fato a gente pode ou não transferir essa planta para esse outro ambiente, e se eu transferir para esse outro ambiente, que cuidados eu tenho que ter para que a minha planta não tenha tanto sofrimento, digamos assim, né? Não passe por um estresse tão significativo. Tá certo? Tá certo. E a pergunta, né, do roteiro é o seguinte: quais áreas científicas são englobadas pelo conhecimento da fisiologia vegetal? Ok, então acho que eu também abordei um pouquinho isso na resposta com a Aneline, né? Que a gente tem a agricultura, a farmacologia, né? A jardinagem, o paisagismo. Então, dentro da agricultura, quando eu falo agricultura, isso envolve a produção de culturas de modo geral, né? Desde a fruticultura, a silvicultura, a olericultura, né? As grandes culturas que a gente chama, que são as culturas, né? de base alimentar nossa, como o feijão, né? O arroz, o milho. Então, todas essas áreas aí do conhecimento, elas desenvolvem técnicas baseadas na fisiologia vegetal. Por exemplo, né, para você decidir uma coisa que parece assim bastante simples, como, por exemplo, a densidade populacional, ou seja, quantas plantas eu vou colocar numa área, numa determinada área. Eu vou colocar quantas plantas por metro quadrado. Isso envolve conhecimento de fisiologia, porque ali, quanto mais plantas eu colocar, mais eu vou ter competição por luz, por CO2, né? As plantas por nutrientes. Então, tudo isso parece uma coisa extremamente banal, né? Você determinar a densidade populacional de uma área, ou seja, a distância que vai ter uma planta da outra, mas isso tem uma base fisiológica, né? A produção de sementes, né? O armazenamento de sementes, tudo isso passa por conhecimento de fisiologia. Após colheita de frutos, de flores, né? Tudo isso passa aí pelo conhecimento de fisiologia. E ainda tem, né, toda a parte de nutrição mineral, né, da adubação. A adubação, ela envolve tanto o conhecimento do solo como o conhecimento da planta. Então, dentro do que concerne a planta, é conhecimento de fisiologia, né, que está envolvido aí. A gente tem também a cultura de tecidos, que é quando você produz plantas, né, em laboratório, em meio de cultivo. Então, isso envolve também conhecimento de fisiologia. Então, a fisiologia, ela, de fato, assim, ela permeia a nossa vida, né? Eu não sei quanto a vocês, mas, assim, no meu dia a dia, os conhecimentos que eu adquiri ao longo do tempo com a fisiologia e o que eu discuto com vocês em sala de aula, muitas vezes eu estou até no fogão, se eu boto uma panela no fogo e eu deixo aquela panela destampada, eu sei que ali vai haver uma evaporação e eu vou ter uma menor eficiência daquele processo, então eu vou lá e tampo a panela e eu entendo por que é importante eu tampar a panela, né? Então, acho que, assim, até no dia a dia, nas coisas mais simples, a gente consegue ver como o conhecimento de fisiologia nos ajuda, né?
Justamente, viu, professora? A gente passa a ter uma perceptividade maior com as coisas que acontecem ao nosso redor, porque a fisiologia, ela é uma área que ela é bem ampla, ou seja, os conhecimentos dela você pode como é que eu posso dizer? Você pode utilizar os conhecimentos da fisiologia para todo o seu dia a dia, para todo o seu conhecimento de vida, né? É verdade. A gente consegue perceber em vários momentos. Isso. Antes da gente ir para a parte final, né, da parte de sugestões, eu queria agradecer mais uma vez a presença tanto da senhora professora, quanto do Antero, quanto da Andeline. Esses tempos de pandemia terminam deixando a gente com muitas atividades, muitas coisas para fazer, e principalmente Antero também, que está incluso no meio da saúde, né, Antero? Também tem muitos compromissos, eu sei como é que é, porque esse vírus ele é complexo, mas a vacina está aí, a gente está chegando nas idades da gente para tomar vacina. Deus quiser, né? Deus quiser. Com certeza. Logo, logo vamos nos ver lá nos Secas. Deus com quiser. certeza. É o sonho de todo mundo, voltar para o Seca. E agora nós vamos para a parte de sugestões bibliográficas ou dicas que a senhora tiver, professora, para os estudantes, para a galera que está ouvindo o podcast. Então, como eu gostaria também de agradecer, né? Foi um prazer muito grande estar com vocês, né? Aqui nesse podcast, como você falou, né? E mais uma vez parabenizar vocês pela iniciativa, pelo episódio de hoje, né? Pela valorização aí da fisiologia. Fico muito feliz. E para aqueles alunos que têm interesse em fisiologia, né, ou para as pessoas que têm interesse de modo geral, eu particularmente fico muito feliz, né, quando eu consigo despertar algum interesse nos meus alunos pela fisiologia, e desde já eu aconselho que vocês busquem mais conhecimentos básicos, né, como eu falei, de áreas básicas como química, física, bioquímica, né, são áreas muito importantes para facilitar a compreensão da fisiologia, né, ou seja, são essenciais para a gente ter uma percepção mais real do que seja a fisiologia, mais correta. E em relação a livros, né, material bibliográfico, a gente tem, assim, muita coisa hoje disponível, né, na minha época de graduação, que foi há muitos anos atrás, né, a gente tinha uma restrição muito grande de literatura, mas hoje, além de ter a internet aí, né, para todo mundo acessar, tem também materiais bibliográficos muito bons, então a gente recomenda muito o livro Biologia Vegetal, do Raven e Acorn, que é um livro publicado no Brasil, mas é traduzido, né? Ele é publicado em inglês. A editora brasileira que publica esse livro é a Guanabara Kugan, que fica no Rio de Janeiro. Esse livro hoje ele está na sua 8ª edição. É um livro assim bastante conceituado, bem conceituado, né? Utilizado por alunos até do ensino médio em países de que a educação é mais avançada que a nossa, né? E o livro do Thijs Zeiger, que vocês conhecem bem, né? Fisiologia Vegetal, também é um livro traduzido, um excelente material bibliográfico, mais aprofundado, né? Para quem já está, de fato, já estudando a fisiologia. Temos um livro publicado em português de autores brasileiros, que é o Fisiologia Vegetal, que é editado pelo Gilberto Barbante Kerbal, que é um professor da USP, né? Esse livro também é editado pela Guanabara Kugan, a mesma editora do Biologia Vegetal, e o Fisiologia Vegetal, que eu citei anteriormente, é publicado pela editora Artmed, de Porto Alegre. Então, esses 3 materiais são excelentes materiais para dar uma compreensão aí geral, mas tem muito material interessante, hoje a gente tem canais, né, no YouTube, hoje a gente tem também pessoas que publicam no Instagram, né, tem Instagrams assim, dedicados
a área, né, até de fisiologia mesmo, então a gente tem um farto material hoje à nossa disposição. Então, vocês estão com a faca e o queijo na mão, né? É só partir agora, né, gente? Com certeza, professora. Estamos com a faca e o queijo na mão, só basta ter o interesse, né? De Isso, é o esse queijo, né? Justamente. Conhecimento é poder, minha gente. Então, e conhecimento é uma coisa que ninguém tira de nós, né? Pode nos tirar tudo, mas o conhecimento ninguém pode roubar de nós, tá certo? É o nosso bem mais precioso, né? Isso mesmo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, nosso episódio número 11 do programa Sessão Green the Brain aqui, do Green the Brain Podcast, que foi com a professora Vilma. Participação também de Aneline e Antério. Se você estiver aí ainda escutando a gente, não deixa de correr lá no Instagram, é @GreeOnTheBrain, tá? Não é green, que é verde em inglês, é só o GREE, não tem o N, e depois o On The Brain é tudo igual, para ficar mais fácil de vocês pesquisarem. Para a galera que está no Spotify, que eu sei que não tem descrição do episódio, tá? Não tem descrição lá no Spotify. Mas para vocês, podem procurar a gente no Instagram. E lá no Instagram você vai ter acesso também ao nosso site, que está hospedando tanto esse podcast, quanto está hospedando o nosso blog, né? Tem lá um link de blog, de podcast, tem um link do nosso canal no YouTube também, para você ficar por dentro de tudo e não perder nada do nosso universo aqui, do nosso projeto Green the Brain. Foi um prazer estar com todos vocês novamente em mais um episódio aqui. Espero que você que assistiu, que ouviu esse episódio, volte mais vezes e se inscreve e já faz todos esses trâmites que são necessários para assinar as coisas hoje, né? Tudo online assim. Tem que fazer tudo isso. Vocês podem se despedir, tá, galera? Podem ficar à vontade. Ok, pessoal. Então, eu me despeço de vocês com muita alegria, né? Com muita satisfação de ter participado aqui desse momento com vocês. Então, parabenizando mais uma vez, né? E para aqueles que estão ouvindo esse podcast, né? Espero que você tenha despertado em você um pouquinho da sua curiosidade a respeito desse universo expandido, né, Rafael? Que é a fisiologia vegetal. Então, abraço em todos e vamos em frente, né? Foi um prazer enorme, professora, ter novamente, rever novamente, né, a sua pessoa. E foi um prazer ter você como professora. Aprendi muito com fisiologia vegetal. Hoje eu tenho mais conhecimento mais um pouco com as plantas, de modo geral. E que bom rever novamente, né? Espere lá na frente, quem sabe novamente vamos se ver, né? Vamos sim, com certeza. Professora. Pronto. Muito obrigada, professora, pela presença, por poder compartilhar esse conhecimento conosco e que daqui para frente a gente consiga nos ver muitas vezes, como o Antero disse, e que tenhamos muito mais gravações e é isso. Muito obrigada de verdade pela presença. Eu que agradeço. Professora, quando quiser voltar é só falar, viu? A gente está aqui sempre, de braços abertos, tá esperando. É isso, galera. Esse foi mais um episódio e até mais. Tchau, pessoal. Bye.